sinais do fim do mundo. Em segundo lugar, a igreja deve se inteirar da doutrina do fim do mundo. Leamos o 3 e o 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dizei, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas tiverem para se cumprir? Vejam, esses 4 apóstolos representam a igreja. Eles ouviram falar que iam ser destruído o templo, então eles perguntaram ao Senhor: nos mostre, nos dê um indicativo. A igreja aqui representada deve ter curiosidade, interesse em conhecer a doutrina dos sinais do fim dos tempos, para não ser pega de surpresa. Os crentes precisam desejar e buscar conhecer o que Deus revelou quanto ao que se deve crer e fazer sobre a doutrina do fim do mundo. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, porque uns irmãos tinham morrido e eles achavam que os que morreram não iriam participar do retorno de Cristo. Então eles não conheciam a escatologia, que é a doutrina do fim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus virá com os crentes que estão no céu. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos chegar primeiro, não. Porque, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então que coisa linda, Deus revela a sua palavra. O objetivo de conhecer a escatologia, a doutrina do fim do mundo, não é meramente intelectual ou para debate infrutífero, mas para se preparar adequadamente para o encontro com o Rei da Glória. A gente conhece para estar pronto, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, diz Pedro, dever ser tais com os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O conhecimento da doutrina do fim deveria nos afastar do pecado, porque nos é informado do fim terrível dos que desobedecem a Deus. Sim, o sermão adverte isso. O que sucederá aos desobedientes? Diz a palavra: e a vós outros que sois atribulados, os crentes, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. Aí diz uma parte que é ruim para alguns: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A doutrina do fim do mundo nos exorta a tirar o coração das coisas terrenas, que são passageiras, mas focar nas dos céus, porque são eternas. O mundo passa, mas quem fizer a vontade de Deus permanece
para sempre. Cuidado com a aparência ilusória do mundo, porque ela tem poder de iludir o homem, fazendo pensar que ficará aqui para sempre e fazendo pensar que este mundo não terá fim. Mas é um engano. O homem tem que morrer e depois disso o juízo, e o mundo será destruído pelo fogo. Primeiro, nós não vamos ficar aqui. A nossa vida é como um vapor que aparece e logo se dissipa. E este mundo também não vai durar, porque ele vai desaparecer. Ele já está destinado à destruição. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. E João nos diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, primeira terra passaram e o mar já não existe. Então a escatologia, a doutrina do fim, nos anima a viver uma vida santa, uma vez que só os santos vão participar da nova terra que Deus vai criar. Quem é que vai entrar nela? É o que viveram aqui em santidade. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Agora diz que um grupo não vai participar. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Um crente alienado que desconhece a doutrina do fim do mundo tem sua esperança nas coisas da era presente. É por isso que algumas igrejas estão cheias, porque a pessoa vai buscar Cristo só para a coisa dessa vida, pelo pão que perece. Não, nós estamos aqui pedindo sim o pão que perece, mas acima de tudo, o pão que permanece. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.